Olá, meus prezados amigos, minhas amigas, meus prezados irmãos, minhas irmãs. É importante que nós saibamos que o mundo, a situação do mundo não é algo fácil de se resolver. E, sobretudo, porque nós hoje estamos vivendo com uma humanidade completamente fracionada, fragmentada. Hoje as forças do bem estão fragmentadas e as forças do mal muitas vezes estão mais unificadas, mais entrosadas, mais sincronizadas, né? Então, por isso nós vemos o avanço cada vez mais rápido da maldade sobre o mundo e o bem perdendo terreno a cada dia. O nosso fundador, Reverendo Samiamun, ele orientou que as religiões deveriam se unir para fazerem um planejamento, né, da estruturação da humanidade. Por isso ele mesmo criou os organismos internacionais para a unidade das religiões, para a unidade das ciências, criou diversas organizações visando agregar pessoas do mais alto nível da sociedade em função desse objetivo de salvação da humanidade, porque ele sabia que não era uma tarefa, que não é uma tarefa fácil a salvação da humanidade, e aliás é impossível se não for através da agregação de forças. Hoje, quando nós vemos os grupos, né, cada um acreditando na sua própria estratégia, os grupos individualizados, cada um querendo se fortalecer mais do que o outro, cada um querendo disputar mais o poder do que o outro, cada um pensando que a sua denominação ou o seu grupo é o melhor ou é o único. Desta forma, nós não iremos conseguir livrar a humanidade da destruição, porque quando você fortalece um grupo, então surge a rivalidade e as pessoas passam a almejar justamente conquistar espaço, terreno, o espaço onde aquele grupo ganhou, né? Conquistou. Então a rivalidade e as disputas cada vez mais crescem no mundo. Por esta razão, nós precisamos unir também. A ciência e a religião precisam trabalhar juntas. Não é possível você resolver os problemas da humanidade sem a unificação, sem a integração das forças da religião com as forças da ciência, a pesquisa, as descobertas, as experiências dos homens que trabalham, pesquisam, investigam dia e noite, procurando soluções, procurando descobrir a raiz, a origem da própria existência humana. Bem como tem pessoas religiosas também, muito honestas, muito francas, que trabalham com sinceridade, com honestidade, procurando solucionar problemas do cotidiano da vida das pessoas, melhorar a qualidade de vida das pessoas. No entanto, estas conquistas, operando, né, paralelamente ou isoladamente, não vai trazer o resultado para a humanidade. O problema é que a humanidade não quer se unir. Como fazer? É necessário que surja pessoas na face da Terra que possam ser capazes de unir estas correntes, estes grupos bons, estes grupos do bem que se encontram no mundo. Existem realmente muitas pessoas boas na face da Terra, mas muitas delas trabalhando, como eu já disse, isoladamente. Não tem como resolver os problemas humanos desta forma. A situação da humanidade é uma situação gravíssima, é uma situação de emergência e urgência. Quando acontece em um hospital, um caso de muita urgência, os médicos, várias equipes médicas se mobilizam, oferecendo cada um a sua experiência, os seus conhecimentos para salvar um paciente. Nós estamos diante da humanidade agonizando. Nós vemos grupos ameaçando controlar os passos, os rumos da humanidade. Grupos extremamente perversos, extremamente cruéis,
extremamente desumanos e, sobretudo, ainda além do mais, grupos que não tem nada a ver com os projetos de Deus, que não tem nada de ideia com relação à existência de Deus, não considera absolutamente nada sobre as possibilidades da existência de Deus, não admitem essa hipótese. Não admite em hipótese alguma trabalhar com a religião. Então, nós sabemos e temos visto claramente que estes grupos se fortaleceram e têm causado verdadeiros desastres na sociedade humana. Nós vemos hoje aqui no Brasil e em muitas outras nações do mundo, pelo mundo afora, os grupos criminosos cada vez mais ganhando poder, cada vez mais conquistando riqueza, cada vez mais conquistando poder. Nós estamos hoje num tempo quando as pessoas boas cada vez mais estão perdendo a voz. As pessoas, por outro lado, que hoje você vê a sociedade sempre defendendo os criminosos, né? Quando tem uma luta entre um criminoso e um trabalhador, uma pessoa de bem, e se a pessoa de bem ela sair perdendo, as pessoas vão culpá-la, dizendo que ela reagiu, é culpada porque reagiu, que não deve reagir, né? Se for o caso que o bandido morrer, ainda é possível que a pessoa boa seja incriminada. Então, a sociedade está em um tremendo caos. Por outro lado, nós vemos também o esgotamento, quase que um esgotamento dos recursos naturais. A humanidade ela se estruturou, se organizou de uma forma que não tem nada a ver com a perspectiva do Criador. Imagine você se os primeiros ancestrais humanos eles tivessem seguido a instrução de Deus. Todo o foco da educação, da cultura, toda a instrução que os seres humanos tivessem recebido e preservado desde o princípio fosse crescer, multiplicar e dominar, né? Dominar sobre todas as coisas, ou seja, administrar a criação, administrar o universo, crescer, lógico, precisava crescer primeiro, é o que o ser humano, a humanidade precisa, acima de tudo, é crescer. As pessoas não evoluíram, as pessoas estão vivendo puramente pelo instinto. É o instinto sexual que governa a vida das pessoas, é o estômago, o instinto de alimentação, de manutenção apenas da própria vida. Os seres humanos degradaram-se ao nível pior do que os animais. E eles estão vivendo em função apenas da sua existência biológica. Uma vez que os seres humanos entraram nesse estado onde procuram apenas a preservação da sua existência biológica, eles se transformaram em predadores. Ao invés de apreciar a criação, de apreciar os animais, os seres humanos começaram a destruir, a disputar o ambiente com os animais, né? De igual para igual, a luta pela sobrevivência com os animais. E claro que os animais saíram perdedores, porque a condição humana favorece mais a autodefesa, favorece mais a luta, e os seres humanos, os homens, acabaram vencendo e destruindo tanto os rios quanto animais, como o habitat natural de muitas espécies. Ao invés de construir uma parceria com o mundo natural, com a criação, uma integração entre o homem, a fauna e a flora, e transformar o mundo em um paraíso cada vez mais aperfeiçoado, os seres humanos simplesmente tornaram-se predadores e começaram a destruir todas as espécies criadas por Deus, todas as criaturas, né? Então, e transformaram este mundo, construíram finalmente esta sociedade onde habitamos, que é completamente insalubre para a existência humana. Uma pessoa que nasce no meio do concreto, cresce e morre no meio do concreto, que sensibilidade ela tem para com a natureza, para com as coisas da criação? Ela não tem nenhuma. Ela só se preocupa com o alimento que chega à sua mesa para encher a barriga. Ela não sabe de onde vem, como se reproduz, como se planta, não desenvolve nenhum vínculo de amor, de apreço, de carinho, de respeito pela natureza. De repente, essas pessoas depois se transformam em governantes.
O que elas vão fazer com a natureza, uma vez que elas não se relacionaram com a natureza, elas não têm afeto pela natureza, não têm um vínculo afetivo com o meio ambiente, com a criação. Então elas se tornam pessoas voltadas apenas para a defesa da indústria, do comércio. Elas acabam defendendo apenas a existência, o estômago de uma geração apenas, mesmo que seja em detrimento das gerações futuras. O mundo que ora existe não tem nada a ver com o mundo planejado por Deus. E Deus não tem nenhum interesse no mundo do jeito que ele é. Um mundo onde as pessoas não valorizam as coisas criadas por Deus. Elas só valorizam as coisas criadas pela indústria. Até os alimentos, essa geração não quer saber de coisas naturais, elas não quer saber de uma fruta, de uma laranja, de uma banana, elas não querem perder tempo para descascar uma banana, descascar uma laranja, descascar um abacaxi, descascar uma manga, elas não querem perder esse tempo. Elas querem simplesmente pegar um pacote de produto industrializado e abrir uma tampa, é só isso que elas querem. Então o mundo está em situação de calamidade. Do ponto de vista das pessoas que vivem nessa calamidade, que construíram essa calamidade, está tudo normal. Mas do ponto de vista de Deus, a humanidade está numa situação catastrófica, numa calamidade. Então, meus prezados, alguém precisa se levantar deste mundo, alguém precisa ser capaz de unir as forças. Por isso, o nosso fundador, o reverendo Samyamun, ele criou as organizações, os organismos para integrar as correntes, as forças, os grupos do bem e buscar a salvação do mundo. Não tem como um grupo sozinho salvar a humanidade. Não tem como esta humanidade se salva apenas através de um grupo religioso, ou mesmo através de uma religião. Todas as forças, todos os recursos bons existentes nesse mundo precisam ser mobilizados urgentemente para a salvação da humanidade, para a salvação da espécie humana e de outras espécies também que estão ameaçadas de extinção. As guerras estão aí se desenvolvendo, cada vez mais se pipocando em locais diferentes. E a tendência talvez seja aumentar. E à medida que os recursos naturais vão diminuindo, a tendência é essas guerras se aumentarem, se desenvolverem e finalmente chegar num ponto onde os seres humanos vão disputar a sobrevivência, né, com as próprias vidas, uns com os outros. Então, meus prezados, meus amigos, nós precisamos nos desenvolver. O primeiro mandamento foi crescer, e se nós não crescermos, nós temos que crescer. Tem que aparecer pessoas crescidas o suficiente para integrar as forças do universo, as forças do bem que estão existindo na sociedade, em um projeto comum pela salvação desta humanidade, desta geração e desta espécie. Que Deus abençoe a vocês e a mim também. Vamos ver o que nós podemos fazer com urgência. Talvez não possamos fazer muita coisa, mas se cada um fizer um pouco, quem sabe, né, Deus comece a nos treinar, nos capacitar e de repente nós possamos estar fazendo grandes coisas e quem sabe até mesmo tomando esta posição que precisa com urgência para integrar as forças do bem que existe nesse mundo. Deus abençoe você e a mim também.